Quem nos ajuda a entender o momento da inflação e para onde vai a política monetária é a nossa colunista Solange Surur. Solange, muito boa tarde. Será que o Banco Central vai terminar este ciclo muito antes do que a gente previa? Solange, boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Enfim, eu acho o seguinte, existe sim um choque de oferta, né, relevante, derivado da alta de commodities, só que ele ainda nem começou a pegar no Brasil, tá? Porque a gente tem uma política de subsídios para a gasolina, para o diesel, a questão toda de fertilizantes ainda não impactou alimentos no Brasil. Então, essa inflação está alta, os núcleos estão mais preocupantes, como foi dito agora há pouco, inflação de serviços, em todas as métricas que você olha, qualquer abertura, é uma inflação extremamente alta, porque você tem, de fato, uma economia aquecida. Então, o Banco Central deve, na minha opinião, realmente interromper o ciclo antes do que a gente previa, mas a culpa não é da guerra, né? Eu acho que isso é importante salientar. Na verdade, eh, o Brasil é que está com preço mais que prezado, né? Por exemplo, você pega nos Estados Unidos a gasolina que já subiu acima de 50%. Aqui isso não está acontecendo. Então, essa alta da inflação, essa diferença entre o que os economistas previam no início do ano, o que estão prevendo agora, tem muito pouco da guerra e tem muito da resiliência da inflação, porque a economia, de fato, também está bastante resiliente, e como a gente tem falado aqui, muito puxado pela política fiscal. A política monetária talvez não esteja restritiva o suficiente para contrabalancear esse impacto fiscal, que é um impacto de demanda. Olhando para esses fatores que têm incentivado a demanda, dá para elencar o que te parece gerar mais impacto nessas expectativas de inflação, Solange? Porque a gente teve um sem número de medidas recentes para incentivar a demanda em muitas frentes, né? Na frente do crédito, na frente do mercado de trabalho, na frente, enfim, tem uma série de medidas. Dá para citar o que te parece fazer mais pressão nas previsões para a inflação de agora em diante? Sim, eu acho que essas medidas todas acumuladas estão impactando, as expectativas de inflação, que a gente continua vendo subindo, né, porque por mais que o câmbio esteja tranquilo, né, fica rodando aí perto de 5, as expectativas estão subindo. Agora, eu acho que também contribui a questão fiscal que não vem pelo lado da demanda, vem pelo lado da falta de credibilidade de que a gente vai conseguir colocar essa dívida numa trajetória sustentável. Então, a inflação longa, que não está impactada pela demanda, Sim. ela está impactada pela expectativa de que talvez a gente vai precisar inflacionar essa economia de verdade para conseguir escapar de uma dívida que sobe muito, que é uma ideia que não é sustentada por muito tempo, né? Porque se a gente sabe que se todo mundo espera inflação alta, isso não resolve o problema da dívida PIB, né? A dívida PIB ela só cai quando essa inflação é inesperada, né? Quando se inflaciona a economia de uma forma não esperada. Senão, enfim, todos os servidores vão pedir aumentos de reajustes salariais acima da inflação e etc. E eu acho que também não contribui muito, na verdade, eu acho que até prejudica bastante as expectativas, a ideia de que talvez o Banco Central vá acomodar uma inflação mais alta, né, vai alongar o horizonte de convergência da inflação. Tem muita ideia circulando, de que realmente o Brasil não deve cumprir 3%, nunca cumpriu a meta no seu centro, né, que o Banco Central vai trabalhar para tentar estender esse prazo, e isso é muito prejudicial, né, porque quando começa essa conversa, a gente viu isso no começo dessa administração, os rumores de mudança de meta prejudicaram muito a inflação longa e talvez vão voltar a prejudicar se o Banco Central não demonstrar comprometimento com o centro da meta no horizonte relevante, que hoje é meados de 2027. E Solange, essa hipótese que você menciona, que seria absolutamente nefasta para a ancoragem das expectativas e para a nossa sustentabilidade econômica, ela tem crescido no eco dessa história por alguns sinais. O que tem respaldado essa hipótese para quem acha que o Banco Central pode ser mais leniente?
Por enquanto, o Banco Central não tem corroborado, Uhum. mas se continua cortando juros, com as expectativas de inflação subindo e com a sua projeção acima de 3%, que hoje já é significante, porque a projeção do Banco Central é 3,5%, né? Não é perto de 3, 3,5 não é perto de 3. Se o Banco Central continuar cortando juros numa situação dessa, eu não diria na próxima reunião, mas depois da próxima reunião, se o discurso for de que eles estão ainda muito confortáveis com os efeitos da política monetária e há espaço para continuar cortando, eu acho que o mercado vai interpretar de que não é 3% ou que o horizonte relevante não é meados de 2027. E isso vai pressionar mais ainda a expectativa de inflação. Então, eu acho que para a próxima reunião, é muito mais importante que a decisão, que parece que será de 25, o Banco Central, pela comunicação, leva o mercado a entender que será perto de 20, o mercado está precificando um pouquinho menos de 25 pontos, mas ou seja, a decisão será de 25, é a comunicação, é o conforto do Banco Central em continuar sinalizando para o mercado de que o ciclo não se encerrou, ou de que a porta não está meia aberta, meia fechada para se encerrar. Eu acho que isso pode complicar muito no sentido de pressionar as expectativas, a não ser que no dia da reunião do Copom o cenário, né, de guerra seja completamente diferente do que a gente tem hoje e que as commodities estejam em patamares bem mais baixos. Não adianta, como eu tenho falado e escrito, acabar a guerra hoje. Eu quero ver o mercado de commodities trazer esses preço de petróleo, preço de gás natural, preço de fertilizantes para níveis pré-guerra, porque aí sim o efeito do choque de oferta não vai ser tão significante. Mas levando-se em conta que hoje, pelo menos no IPCA 15, a gente tem uma inflação que é muito mais brasileira do que gringa, mesmo com uma reversão completa desse cenário relacionado à guerra, a reabertura total do Estreito de Hormuz, a inflação brasileira, essa já está contratada. Ou seja, mesmo assim, o Banco Central teria, em tese, motivos para continuar sendo muito cauteloso e talvez manter uma política monetária restritiva de fato. Com certeza, acho que você está certíssimo. Até porque existe um estímulo fiscal que foi muito acima do esperado. Ninguém imaginava no final do ano passado, ou mesmo no começo desse ano, que a gente teria tantos bilhões sendo colocados numa economia que está com seu desemprego nas mínimas históricas, que está com crédito continuando positivo, apesar da inadimplência forte, e que a renda esteja crescendo forte como está no Brasil. Então, mesmo que a guerra acabe, que o preço de commodities recue, não tem muito espaço para o Banco Central ir além dos próximos 25. Essa é Solange Surur, tá vendo? Isso é ouvir uma especialista. É alguém que não está olhando só para amanhã, está olhando várias casas à frente. E essa conversa com a Solange é absolutamente símbolo disso, porque a gente está olhando realmente muito à frente e é uma hipótese que me parece muito, infelizmente, possível de se acontecer diante do que a gente tem visto na nossa economia. Solange, que bom tê-la aqui para dar uma luz para andarmos de fato num caminho muito mais longo e ver não só o dia de amanhã. Obrigado pela conversa, como sempre. Obrigada a você. Tchau, tchau.